Vamos lá, questão 26. Pela ordem. Fácil, médio ou difícil? Médio. Médio. Poxa, médio, né? Por que essa questão é médio? Porque o cara que não souber o que é Power BI não vai conseguir responder. O cara que já ouviu falar de Power BI, ele já começa a melhorar o entendimento. O que acontece? O Power BI, gente, ele é uma ferramenta que permite você gerar relatórios, né, para tomada de decisão. Relatórios, digamos assim, Gerenciáveis, analíticos, para facilitar a vida sintéticos. dos gestores. Então você tem lá, imagine só, eu tenho toda a quantidade de alunos que a LAC tem, eu quero visualizar a quantidade de acessos de um curso específico. De Cuiabá. De Cuiabá. Então, por exemplo, o professor não vai ter 1, 2, 3, 4, ele pode ter 1.500 Eu quero alunos. saber o seguinte, quantos alunos matriculados no curso da Cefaz de Cuiabá que assistiram aula de BI? Outro exemplo, eu quero saber um valor específico. Eu quero saber qual a quantidade de acesso das aulas no sábado e domingo. Então, BI é uma ferramenta. É uma ferramenta, tá? Então, essa ferramenta, e é importante esse assunto, essa ferramenta, muitas pessoas pensam que é só o Excel, né? Porque o Power BI, para quem não conhece, ele é uma ferramenta da Microsoft, né? Que é também proprietária. Cara, eu não sabia. Ah, não, tá aqui, ó. Power BI da Microsoft, né? Isso. Que é proprietária do Excel. Você sabe se... então, o Power BI é uma ferramenta de análise de dados. Sim. Você sabe se... Qual que... Tanto é que sabe o que significa BI, professor? Não. BI significa Business Intelligence, ou Inteligência Empresarial. Professor, existem várias ferramentas desse tipo, né? BI, OLAP. O OLAP, na verdade, é como faz a extração. Lembra que eu falei? A gente tem que aprender desde a entrada até a saída. Inclusive, eu não vou responder agora porque tem uma questão que fala sobre isso. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Tem duas alternativas aqui que eles colocaram para, digamos assim, encher linguiça. Que é a alternativa C e E. Tá? Eu, inclusive, até esqueci de perguntar, né, professor? Vamos fazer a questão. O Power BI é uma ferramenta da Microsoft, uma coleção de serviços de softwares, aplicativos e conectores que trabalham em conjunto para transformar fontes de dados não relacionadas em informações coerentes, visualmente envolventes e mais interativas. Professor, desculpa a minha ignorância, professor, mas esse Power BI, ele vai junto com o pacote Office ou não? Não, Você eu consegue, não sei a resposta. Não, você consegue baixar tanto na Microsoft Store, que é a loja da Microsoft. Só que, por exemplo, se você quer mais interatividade, é que nem, vamos pegar o exemplo aqui do Spotify. Você tem uma parte gratuita, mas o bom mesmo do negócio tem que pagar. Entendeu? Então ele é limitado. Não, te irrita tanto com as propagandas que você acaba pagando, Só cara. que aí, por exemplo, o benefício, né? Lógico que você vai ter que saber de um cara para manusear, porque o Power BI ele é uma ferramenta personalizada. Então, por exemplo, você quer tirar um relatório de Cuiabá, o cara vai ter que ir lá e criar os blocos de Você Cuiabá. vai ter que alimentar o banco de dados deles, fazer a E migração. você pode pegar o banco de dados de um sistema A, de um sistema B, de um sistema C. Você pode, vamos supor, eu quero pegar a coluna Y desse banco, a coluna Y desse outro. O primeiro contato meu com essa ferramenta aqui, BI, né, não necessariamente o Power BI, BI foi na Secretaria de Fazenda, quando eu fui gestor lá em 2002, 2003, então lá estava com um esforço muito grande de unificação das bases, né? Tinha base de de PVA, base de ICMS, base de não sei do que, da Procuradoria. Então eles começaram a já fazer toda essa questão de unificação nas bases para ter essas análises gerenciais. E tanto é que hoje eles têm um sistema próprio chamado FIPLAN, né? FIPLAN, né? Sim. Participei também da implantação do FIPLAN. Porque, na verdade, o Power BI ele tem que estar bem estruturado, né? Porque ele vai puxando os dados e, queira ou não... A entrada tem que estar, né? Isso. Beleza, vamos lá, professor. Então, esse texto aqui, ó, eu posso considerar o Power BI até a palavra interativas como um texto meramente explicativo, né? Na verdade, essa questão aqui é se você conhece ou não. Se você conhecer, já consegue responder. Aí vai lá, o elemento do Power BI que cria relatórios paginados. Então, esse é o comando aqui. Isso aí na verdade é o elemento, né? O que acontece? Para quem já trabalha ou já viu falar sobre Power BI, nós temos dois tipos de Power BI. E aí a interpretação faz a diferença, professor. O que é um desktop? Desktop é um computador, funciona localmente. Então o Power BI Desktop é aquele que você tem um dispositivo vinculado à sua empresa. Só que hoje, por exemplo, a gente trabalha principalmente com a questão da pandemia. Ó, repórter é relatório. Isso. Maker. Aí é que eu vou chegar.
O Power BI Desktop, e você vai trabalhar localmente. O que é o Power BI Service? Também pode cair na prova Power BI Online. É quando você trabalha com serviço na nuvem. Então esses dois tem que estar na ponta da língua. Esse aqui você trabalha local, esse aqui você utiliza a internet. Só que aqui ele não está perguntando o tipo de trabalho, ele está perguntando um relatório. E aí você já matou a charada. Repórter é relatório. Então qual que é o gabarito? D de Deus. Não, não, se o cara sabe, né? Ó, aí tem um outro aqui, né? Reporting Manager, Opa. né? Tem um outro aqui que pode já. Esse você pode tirar os dois. Né? Manager é gerenciamento. Manager gerenciamento, né? Ele quer relatórios paginados, né? Isso. Então é o Power BI Report Builder. Builder é construção. Sim, você consegue construir um relatório conforme você quiser. Maker, Maker não existe, ele inventou isso aí essa palavra não existe no inglês, maker. Não, Maker existe. Agora você me fugiu agora. O que significa Maker? Mercado, alguma coisa, né? Não recordo. Rodolfo, faz um favor pra gente, pesquisa o que é Maker aí. Em inglês aí. Isso. Tá? Não, porque eu gosto de fazer o seguinte, tipo prova do Enem, né? Hã? Não, mas Não. pesquisa aí, né? Então, manager é Gerenciamento. negócios, né? Builder é construção, São. desktop é computador, serviços, Isso, né? na internet. Serviço na internet, desktop, Criadora? criadora. Então, O quem assim, não o cara tem uma noção de inglês, ele ia ficar entre a C e a D. sim. Lembrando que reporte é relatório, então já ficaria mais fácil. Reporte relatório, né? Então daria por interpretação também, É. tá bom? Mas essas três palavrinhas em inglês tem que estar na ponta da língua. Serviço online, serviço local e aqui o gerador de relatórios. Eu fico vendo o seguinte, professor, que daqui a um tempo, né, na sua aula, você dá aula de Excel, de Word, né? Vai ter que ter uma aula só de Power BI da Microsoft. Sim, principalmente para carreiras que trabalham com a grande quantidade de dados, que é a fiscal, eu acredito também que é a Polícia Federal, né? Isso. A parte que envolve investigação, entendeu? Então essa questão aqui não é tão difícil. O cara ouviu falar sobre Power BI e já conseguiria. Se ele soubesse um pouquinho de inglês, já teria conseguido responder tranquilamente. Beleza? E aqui foi o exercício que a gente trouxe, né? Aqui eu tenho a máquina, aqui eu tenho a nuvem e aqui eu tenho a ferramenta que permite criar os relatórios paginados. Beleza? Lembrando que ele é da Microsoft, então ele é um software proprietário. Isso eu sempre falo na aula. O que é um software proprietário? Você tem que, faz-me rir, né? Pagar para poder utilizar.